Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aula. Eu sou Rafael Rolim, professor e consultor em Food Service. Inscreva-se no canal para receber vídeos sobre gestão, empreendedorismo e gastronomia. Conforme combinado, eu falei que eu ia terminar uma série de 3 vídeos, né, sobre ficha técnica. E essa terceira ficha técnica agora, aliás, esse terceiro vídeo da ficha técnica é justamente como trabalhar fazendo uma junção de várias fichas técnicas numa única só. Por quê? Porque normalmente a gente trabalha dessa maneira dentro dos restaurantes. A gente prepara algum molho, algum fundo, algum creme, alguma carne porcionada, é feita antes do preparo e a saída de um prato. Tá? Um exemplo bem básico, eu já vou direto para o assunto, um exemplo bem básico que eu tenho aqui é de um hambúrguer. Né? O hambúrguer um processo bem simples de explicar, fica bem fácil a simulação e isso pode ser replicado para qualquer outro tipo de produto. Isso também pode ser utilizado muito para as hamburguerias por aí. Né? Nós temos o hambúrguer, né? O produto final, o hambúrguer. Né? Então eu vou ter várias fichas técnicas desse meu hambúrguer. Né? Primeiramente, eu posso ter uma ficha técnica só do pão, o pão com gergelim, então eu vou ter uma ficha técnica com pão de gergelim. Uma outra ficha técnica eu vou poder ter da carne, do meu hambúrguer de carne, né? Eu vou fazer uma outra ficha técnica pro meu hambúrguer, porque eu não vou fazer esse hambúrguer no momento que o cliente pediu, eu vou separar a carne, cortar, triturar ela, eu vou deixar ela já pronto, o meu hambúrguer. Então eu preciso de uma ficha técnica antemão desse hambúrguer, dessa preparação. Tá? E depois eu ainda vou ter a ficha técnica, que é a ficha técnica final, pode ser, que é a montagem final, que é os acompanhamentos que vão, né? O restante dos produtos que vão molho, né? Nesse caso aqui eu vou fazer uma ficha técnica apenas com queijo e alface americana. Né? Vou explicar só com esses dois ingredientes aqui. Né? E mais o acompanhamento que pode vir, sei lá, uma batata frita, um molho, alguma coisa. Então vamos lá. Aqui eu tenho a minha ficha técnica básica, eu vou deixar aí embaixo para vocês acessarem, para fazer o download, tá? E aqui eu tenho as minhas receitas, né? Então vejam só, eu tenho aqui a receita de hambúrguer, do pão de hambúrguer, né? Tenho a receita aqui da minha carne de hambúrguer, que vai ser o hambúrguer em si, né? O kit de acompanhamento, que é um molhozinho junto com uma batata, e a montagem do hambúrguer que a gente já vai ver. Aqui eu já coloquei também os preços dos insumos, né? Que é muito interessante a gente ter já antemão para jogar para essa ficha técnica, tá? Então vamos lá. Vamos começar primeiramente. Você pode criar várias. Peraí, meu computador tá dando uma travadinha. Você pode criar várias fichas técnicas e numa mesma ficha técnica você juntar em abas, né, no Excel. Vamos lá, vamos começar pelo pão. Então, colocar aqui, sempre tudo em letra maiúscula, pão de hambúrguer. A classificação, panificação, vou definir uma classe de pães, uma classe de produtos. Na hora que eu procurar uma ficha técnica no meu computador fica muito mais fácil, né? Receitas panificáveis, receitas da cafeteria, receitas da cozinha quente, da cozinha fria, assim, é muito mais fácil. Tá? Vou atribuir um código também para ficar mais fácil, né? E o dia que ocorreu a última atualização. Então 11/7. Aliás, 6. Então o restante vai preencher automaticamente. Os ingredientes, vamos lá. Vou copiar o que está aqui, né? Farinha de trigo. Quanto é de farinha de trigo? 2 kg, né? Quantidade líquida, 2. Ele vai preencher com 2,000. A unidade é o que? Quilograma. Fator de correção. A farinha de trigo não existe fator de correção. Por quê? O fator de correção dele é 1, porque ele é um fator neutro, né? Ele não tem perdas e nem ganhos de quantidade. Aqui eu tenho a minha receita, água gelada. Isso é bem interessante, eu resolvi colocar essa receita justamente por conta disso. Água gelada, a água é um custo fixo,
tá? Que vai para outra parte da contabilidade. Então ele não vai entrar na ficha técnica, porque eu não estou comprando essa água. Mesmo que eu fosse comprar, ia custar menos de 1 centavo, 1 litro de água, tá? Tirado da torneira. Então, na minha receita, na minha ficha técnica, eu posso adicionar sim a quantidade de água gelada, porém ela não vai fazer parte da contabilidade. O que eu acho mais interessante na ficha técnica é uma ficha técnica que seja utilizada para gestão e não para produção. Então, por esse caso, eu não vou utilizar, mas poderia utilizar, tá? Fermento biológico seco. É importante, eu já falei isso, descrever bem a descrição do produto, né? Eu posso ter o fermento biológico fresco, outro seco. Daí, se está escrito só fermento biológico, eu fico na dúvida. Meus custos sempre alteram. É 50 gramas, tá? Vai ser 0,050, né? E quilograma. Fermento biológico seco. Açúcar refinado, que é 200 gramas. Aqui é minha quantidade operacional, né? Aqui 0,200, tá? Lembrando, fermento biológico também não tem fator de correção e açúcar mascavo também não tem correção. Quando não há correção, quando não há perdas, né, é sempre 1. Margarina sem sal. Margarina sem sal, 90 gramas. 0,090 quilogramas. Meu fator de correção também não há. Margarina sem sal. Sal em si. Quanto que é de sal? 30 gramas. 0,30 quilogramas. Leite em pó. (60 gramas). 0,060 quilogramas. Fator de correção também não tem. Normalmente receitas de panificação não há fator de correção, tá? Gergelim. 200 gramas. 0,200 quilogramas. Fator de correção 1. E aqui, outro grande detalhe, tá? Clara de ovo. Quando a gente tem uma receita na panificação, na confeitaria, que a gente utiliza uma quantidade muito pequena, fica muito difícil a gente prever esse cálculo. Em média, todo ovo, eu vou colocar aqui, o ovo normalmente ele tem 50 gramas, tá? Sendo que desses 50 gramas, 30 gramas é clara e 20 gramas é gema, tá? Em média a gente trabalha dessa forma. Normalmente eu vou comprar o quê? O ovo por unidade, eu vou comprar por dúzia, né? Vou comprar uma cartela de 30, então eu vou comprar ele por unidade. Eu não estou comprando ele por quilo, né? Eu nunca vi ovo ser vendido a quilo. A não ser que você compra o ovo já pasteurizado, que pode ser comprado só a gema ou só a clara numa garrafa. O ovo pasteurizado, então, ele vai ser vendido por litro, tá? No caso normal aqui, eu estou comprando o ovo normal. O que vai acontecer? Se eu vou precisar de 50 ml de clara de ovo e eu tenho num ovo só 30, então eu vou precisar 2 unidades de ovos, né? Que isso é bem importante colocar. Mas o que eu vou fazer com a gema? Eu posso utilizar numa outra produção ou eu vou jogar fora. Nesse caso, a gema, digamos assim, que eu vou utilizar ela para uma produção. Então essa gema que estiver sendo guardada, ela, se for, por exemplo, tiver entrada aqui numa outra receita, a gema,
ele vai me dar um valor aqui de preço unitário 00, porque ele já está alocado nessa ficha técnica. Eu vou colocar aqui, não a clara de ovo em si, mas eu vou colocar assim, o ovo, 2 unidades. Eu vou comprar por unidade, tá? A gente já vai ver quanto que custa. Deixa eu arrumar aqui. Ok. Vou fazer a mesma, copiar e colar aqui, tá? Toda a receita é igual a quantidade que usual. Só estou copiando o que tem nesta, estou copiando nessa coluna também. Deixa eu terminar aqui rapidinho. Tudo é quilograma, exceto o ovo que é comprado por unidade. Vamos lá, a farinha de rosca, eu vou pegar aqui, custa, o valor dela, R$ 1,34. É o preço por quilo, ou por litro, ou por unidade, como é essa que eu estou utilizando aqui, né? Então vamos lá. R$ 1,34 é o quilo. Fermento biológico seco custa R$ 12,30, tá? O açúcar mascavo custa R$ 2,34 meio quilograma, tá? Minha margarina sem sal, aqui eu fiz uma pegadinha para vocês, mas na verdade é só uma explicação, né? Quando eu compro o produto, não compro por um preço por quilo por litro, né? Por exemplo, um pote de 200 gramas custa R$ 1,30. Né? Eu preciso fazer o quê? Uma regrinha de 3 para saber quanto que eu vou pagar no quilo desse meu produto. Porque eu preciso colocar na ficha técnica, mesmo que eu compre uma única unidade de um pote de 200 gramas, eu preciso ter o quê? O preço total do quilo. Eu não posso colocar aqui, nessa minha coluna aqui, colocar um preço de 1,30, tá? Tá errado. Eu preciso colocar sempre o preço do valor em quilograma. Quanto que vai estar lá? Basta fazer uma regrinha de 3, não tem segredo, tá? Você vai multiplicar 1,30 por 1.000 e dividir por 200, tá? Ou você pode multiplicar por 5 também. Ele vai custar o que aqui? Esse preço aqui ele vai custar R$ 6,50, tá? Então quer dizer, 1 kg de margarina custa R$ 6,50. O sal custa R$ 1,20 o quilo. Lembro, QB não existe, tá? Para contabilidade, para gestão, tem um custo e sempre tem que ser colocado tudo que tiver custo. Leite em pó custa R$ 15,40. Gergelim custa R$ 42,00 o quilo. Aquele gergelim que muitas vezes é desconsiderado na ficha técnica, né? É só para colocar um pouquinho em cima, custa alto o valor dele. E o ovo, a unidade dele, como eu falei para vocês, 30 centavos, tá? São 2 unidades, então vai dar 60 centavos. Observo aqui que a ficha técnica já preencheu com os valores totais, tá? E eu já tenho lá um custo de total da receita. Só que aqui eu tenho uma receita, por exemplo, eu estou utilizando aqui 2 kg de farinha de trigo. Não vou fazer um pão de 2 kg com farinha, né? Eu vou acabar vendo meu porcionamento. Já vou chegar lá, tá? Só um segundinho, só deixa eu preencher bonitinho a ficha técnica aqui. Agora vamos para uma outra fase extremamente importante, tá? Lá na minha receita, eu vou fazer meu pão, vou dividir ela, tá? Eu vou querer fazer um pão, por exemplo, com 70 gramas, tá? Então quer dizer o quê? Que o meu... Vou colocar aqui, 70 gramas. O pão perfeito ele deveria ter 70 gramas, encontrei esse tamanho perfeito, tamanho do meu hambúrguer, etc. Então eu vi que fazendo com essa receita, com essa massa que eu tenho dessa minha ficha técnica, eu consegui produzir 40 pães, tá, de 70 gramas. Então eu vou colocar aqui, qual é o rendimento em porções? São 40 pães que eu comprei. Quantas gramas cada pão tem? 70 gramas, 0,70 kg, né? E o que vai dar aqui? Eu vou multiplicar o 40 pelo 0,70, que vai dar vezes 40, 2.800 kg, que está aqui também, tá? Então, fechou.
Aí o que que acontece? Nesse momento que eu botei, por isso que é muito importante o meu rendimento, quantos de produto renderam, porque agora eu tenho no final da receita, eu tenho lá quanto que custa eu fazer 40 pães, 15,74, lembrando aqui que eu coloquei uma margem de segurança de 10%, é uma margem habitual da gente utilizar essa margem de 40%, tá? De 10%, que dá 1,43. Então, com a margem de segurança aqui, o meu custo total foi para 15,74. O meu custo por quilo, se eu quiser 1 quilo de pão, vai me custar 5,62. E eu sei que uma unidade de um pão custa 39 centavos. Esse número aqui é muito importante, tá? Que a gente já vai utilizar ela nessa aba aqui de montagem final. Agora vamos fazer a outra ficha técnica, que é a ficha técnica do hambúrguer, né? Então vamos lá, carne, vou colocar aqui receita, carne de hambúrguer bovino. Posso ter outros, né? Vou colocar aqui. Meu código, digamos que é 002, tá? A data, a mesma data daqui, que é 11/6. Ah, interessante aqui que eu coloquei só 11/6. É sempre bom colocar a data do ano, tá? Porque às vezes a gente pega uma ficha técnica um pouco mais velha e a gente não sabe qual foi a data de alteração do ano. Vou colocar aqui carnes, né, classificação de carne. Isso aqui eu vou colocar depois, que eu falei para vocês que é super importante. Eu vou fazer agora a receita do meu hambúrguer que está aqui no meu lado, né? Vamos lá. Receita de carne de hambúrguer. Fraldinha. Deixa eu diminuir aqui para ficar melhor. A fraldinha é 12 quilos. Então vocês percebam que eu vou fazer uma produção grande de carne, que vai me dar aqui 100 unidades. Então, essa receita, eu quis fazer uma receita que me desse 100 unidades. Então, quanto que eu preciso para fazer 100 unidades? Preciso de 12 quilos de carne bovina. Vamos lá. Fraldinha, que eu vou utilizar, o bacon. Deixa eu só completar aqui, desculpa. 12 quilos é 12. Vai completar com 00. Eu vou comprar em quê? Em quilograma, né? E o meu fator de correção eu posso utilizar ou não. Como eu já estou comprando a fraldinha moída, é até interessante colocar aqui fraldinha bovina moída. O que quer dizer moída? Eu já estou comprando no meu fornecedor moída. Então eu não vou ter perda de aparas, não vai ter gordura que eu vou ter que tirar antes de moer ela. O fornecedor já está me entregando dessa forma, tá? Então eu não vou ter fator de correção aqui. Ao contrário, se eu comprasse a fraldinha inteira em peça, fizesse uma pré-limpa nela e depois eu fizesse a moagem dela, sim, eu teria um fator de correção aqui. Nesse caso eu não tenho porque eu já compro ela moída, tá? O bacon em manta, tá? Eu vou colocar aqui também, 3 quilos. Ah, meu pai. 3 quilos, 3 quilogramas. Também não tenho perda, tá? Eu compro ela já limpa, já a manta inteira, vou só utilizar no meu hambúrguer a pele, tudo, né? Vou moer tudo junto. Se eu tirasse a pele, eu também teria que colocar um fator de correção. Eu compro uma manta, né? E vejo qual é a minha perda. O sal. O sal, ele é 120 gramas. 120 quilogramas. Também não tem fator de correção. Não sei por que ele tema. Sal. Pimenta do reino. Quanto que é de pimenta do reino? 50 gramas. 50 gramas. 0,050 quilogramas, que é 1 quilo. 1 quilo não, fator de correção 1 também, que eu não tenho perda. Cebola. Cebola, quanto que é de cebola? 100 gramas. Ops, deixa eu
Vou colocar aqui. Como é receita operacional aqui, quantidade operacional, eu coloco, você pode colocar de qualquer forma. O importante é aqui, ó. Aí, eu tenho a cebola, eu já compro ela picada, eu não compro ela picada, eu compro ela suja, tá? Eu vou ter que limpar ela, tirar a casca, tirar o miolo, tá? Então ela tem uma perda. É 1,19 o fator de correção. Lembrando que o fator de correção eu consigo fazer com o quê? Fator de correção é igual a minha quantidade bruta dividido pela minha quantidade líquida, tá? Dividido pela minha quantidade líquida, tá? Fator de correção é sempre essa fórmula aqui. Então, por exemplo, eu comprei 2 kg de cebola, depois que eu limpei ela me deu 1,5 kg, tá? 2 kg dividido por 1,5 kg vai me dar o fator de correção 1,33. Tá? Eu vou colocar aqui 1,33. Nesse caso, o fator de correção que eu já consegui pegar antes, eu já fiz essa receita uma vez, e vi que a minha fator de correção da cebola é 1,19. Ou seja, eu não vou precisar comprar 100 gramas para fazer essa receita, e sim 119 gramas para fazer a receita de cebola. Tá? Deixa eu voltar aqui para minha receitinha. Carne de hambúrguer. Alho. Alho. Eu tenho lá de alho, quanto? 150 gramas. 150 gramas. 150 quilogramas. E o alho também eu tenho a casca ao peso dela, 1,09. Isso aí você pode. Não é ideal você trabalhar com esse fator de correção aqui. Pegar fatores de correção que já estejam prontos. É bom sempre você fazer utilizando essa fórmula aqui, tá bom? Tá, pessoal? Porque é muito importante. Cada restaurante tem uma técnica de corte, cada funcionário tem uma forma de corte. O bom é tu utilizar essas tabelas que você encontra de fator de correção na internet, e eu até tenho no meu material também, comparar para ver se o funcionário ou qualquer outra pessoa não esteja gastando mais do que o necessário. Mas normalmente é sempre interessante você mesmo fazer o fator de correção. Se eu vejo lá que o meu fator de correção numa tabela da cebola tá 1,21, 1,23 e eu estou fazendo a 1,19, eu estou bem. Agora, o meu fator de correção, por exemplo, é 1,50 e meu cozinheiro está fazendo a 2, quer dizer o que? Que ele está perdendo a metade do insumo. Quer dizer, ou o meu insumo está muito ruim, ou a técnica da limpa está ruim. Eu tenho preciso rever isso. Isso é uma função quase sempre na parte da consultoria, eu acabo tendo que fazer isso, tá? Fazer ficha técnica, como eu falei para vocês, é muito fácil. O difícil é acompanhar ela desde o começo. Alho e, para terminar aqui, fumaça em pó, que vai dar 5 graminhas apenas, tá? 0,005 quilogramas. Vou comprar ela por quilograma também, né, gente? E também não há perda. Ok, agora eu vou colocar, só vou copiar, todos são quilogramas, né? Então, só copiar e colar aqui. Ok. E vamos agora. Eu já vou deixar copiado aqui também essa outra unidade aqui. Vamos agora preencher essa minha tabela aqui com o meu custo, o meu preço por quilo, né? A fraldinha, vamos lá novamente descer aqui onde que tem o meu preço de insumos, né? E eu tenho aqui, vamos lá, onde que eu parei, fraldinha, R$13,45, tá? Bacon, R$7,90, o sal, R$1,20, a pimenta do reino, R$35, a cebola, R$1,45, o alho, R$21, e a fumaça em pó, quanto? 132 paus. Pronto. Aqui eu tenho um custo para elaborar. Vamos ver quanto que me deu. Beleza, eu fiz lá.
Fiz essa massa toda, eu coloquei a forma de preparar aqui, eu não estou a fim de fazer isso agora. E verifiquei que eu consigo fazer 100 unidades de 150 gramas. Ou seja, para eu fazer 100 unidades, me dá um rendimento de 15 quilos de carne, eu vou ter o custo de R$ 210 já com uma margem de segurança. Então eu vou colocar aqui quantos hambúrgueres eu consegui fazer com essa massa. Foram 100 unidades. Opa, 100 unidades. E a minha grama, quanto que foi? 150 gramas, tá? A unidade tem 150 gramas. Se eu fizesse com 100 gramas, ia aumentar a minha quantidade de rendimento aqui. E o total foi 15 quilos, tá? Ok. Agora eu tenho, olha que interessante, eu tenho aqui o meu preço total, custou 210, como eu falei. Se eu precisar fazer 1 quilo de carne, eu quero vender só, um cliente chegou lá e gostou muito do meu hambúrguer, mas ele quer só o hambúrguer, ele quer 1 quilo de hambúrguer. Quanto que eu vou poder vender? Eu sei que o meu custo é R$ 14. E a unidade, porque então, uma unidade no meu hambúrguer custa R$ 2,10. Lembrando que então tenho 39 centavos do pão e R$ 2,10 do hambúrguer. Agora eu vou fazer o kit acompanhamento, né? Uma brincadeirinha aqui, só para... porque normalmente o hambúrguer nunca vem só o hambúrguer, né? Kit 1 de acompanhamento. Vou colocar aqui classificação acompanhamento. Tá? Código, colocar 3, o dia, sempre esqueço que dia é hoje. 11/6/2018. E ali a receita depois eu coloco, tá? Então vamos colocar kit acompanhamento. Você pode ver aqui que é 25 gramas. Então, se esse meu kit acompanhamento, tem que colocar aqui. Ele é uma porção, tá? Então aqui a porção dele vai ser 1 grama. Uma única porção. A quantidade de gramas, vamos lá. 50 mais 25 mais 25, eu tenho o quê? Uma porção de 100 gramas, né? Se é uma, eu vou pegar a minha porção em quilo e multiplicar pelo número de porções, que vai me dar a receita em quilos, 100 gramas. Nesse caso, né, não tem mais. Maionese, uma receita bem basiquinha aqui, maionese, ketchup e batata pré-frita congelada. Olha que interessante, nesse caso aqui eu já estou colocando a batata frita. Eu posso ter uma ficha técnica só da batata frita. Eu comprei um saco de batata congelada que tem 2,5 kg e estou fazendo porções de 50 gramas. Sendo que alguma outra receita, por exemplo, a porção de batata frita no cardápio, vai 5 porções de 50 gramas. Simplesmente eu vou pegar uma outra ficha técnica e colocar 5 vezes uma porção na ficha técnica da batata frita convencional. Aqui eu não vou perder meu tempo aqui, tá botando só minha quantidade aqui 0.025, 0.025, 0.050. Aqui quilograma, quilograma, quilograma. Nenhuma delas tem perda, porque eu estou comprando um produto que não tem perda. Eu acho que eu nem coloquei o preço aqui desses meus... nem coloquei os preços. Vamos dizer aqui que a minha maionese custa... O preço dela aqui custa R$ 30. Não. Custa R$ 12. A ketchup R$ 30. E o preço da batata custa R$ 12,90. Tá? Quilograma. Copiar e colar aqui em todos. Ok, eu já vou ter o meu preço final lá. Uma porçãozinha custa R$ 1,86, tá? O total. Aqui é interessante ver que o custo total é o mesmo que o custo unitário, porque eu estou trabalhando com uma única porção. Então tudo isso daqui, ó, vai me dar esses valores aqui, tá? Então é muito importante vocês sempre estar atento ao rendimento e porção, isso é muito importante,
a porção, quanto que pesa a porção e o rendimento em quilo da porção. É muito fácil encontrar o rendimento da porção no final, é só pesar depois de produzida quanto que ela me rendeu, tá? Eu não vou pesar os ingredientes aqui, tá? Cuidado com isso, tá, pessoal? Não, eu tenho, vou colocar aqui, por exemplo, no pão. O pão sempre vai variar o peso dele depois de cozido, tá? A carne também acontece isso. Então eu tenho que colocar quanto que me rende no final, tá? Mas será que não passou por cocção? Beleza, não passou por cocção, é o peso normal, sim. E agora, como lembrando lá que eu vou fazer a montagem do meu hambúrguerzinho, né? Eu tenho lá o pão que eu já fiz, a ficha técnica, já fiz também a ficha técnica do hambúrguer e agora eu vou colocar na montagem o que? O alfacezinho e o queijo, né? Vamos lá. Então vou colocar aqui hambúrguer, vou colocar um nome aí, YouTube, bem tosco. Classificação hambúrgueres. Já vou ver quanto que vai me dar. Vamos lá, então. Aqui eu tenho também a receita e minha montagem do meu hambúrguer. Pão. Vou colocar aqui pão de hambúrguer com gergelim. Qual é a minha quantidade operacional? Aí que está o segredo. Uma unidade, tá? Eu não vou trabalhar com quilo, nem litro, nem grama. Vou trabalhar com uma unidade nesse momento. Uma carne de hambúrguer, carne bovina de hambúrguer, o qual vai ser também uma única unidade. Vou pegar quantas 100 gramas? Eu vou pegar uma unidade, já está feita a ficha técnica. Uma fatia de queijo mussarela. Vou colocar primeiro os ingredientes aqui, alface americana e kit acompanhamento. Tudo aqui vai o quê? Uma unidade. Uma unidade. Não, aqui não vai uma unidade. Aqui já vamos ver. Vai uma folha de alface e uma fatia de queijo mussarela. Também uma outra questão que a gente já vai ver aqui rapidinho, só deixa eu completar aqui. Pão de hambúrguer, uma unidade, eu vou colocar aqui o que? Uma unidade. Tem fator de correção? Não. Uma unidade. Fator de correção 1. E o meu kit aqui, uma unidade. Agora, é um segredinho aqui. Por exemplo, quanto que eu tenho, quanto que pesa uma fatia de queijo mussarela? Aqui na receita operacional, como o próprio nome já diz, é operacional. Eu vou colocar o quê? Uma fatia. Não importa qual é o peso dela, eu tenho que trazer um peso padrão. Então eu fui lá, pesei uma única fatiazinha de queijo e ela me deu, digamos que tem 25 gramas. Então coloquei lá, uma quantidade, uma fatia tem 25 gramas. Não tem fator de correção. Que eu já vou comprar ela já fatiado, por exemplo. Alface americana, também há um fator de correção nela. Eu compro aqui, ó, aí que entra mais detalhe. Uma folha. Normalmente, alfaces folhosos, eu vou comprar ela por unidade. Eu compro um maço de salsinha, um maço de cebolinha, um maço, um pé de alface, 2 pés de alface. Nesse caso, a mesma coisa. Eu estou comprando um pé de alface. Quanto que ele me custa? R$5. Só que o que eu fiz com esse meu alface? Como eu comprei ele por unidade, eu peguei ele e tirei todas as folhas. Essas folhas me deram o quê? Que eu consigo fazer 23 hambúrgueres, né? Mas as folhas, os tamanhos das folhas não são iguais. Claro, tu vai ter a folha grande, que tu vai considerar uma, e 2 folhas pequenininhas, que dá para considerar como uma. Então, no geral, numa forma geral, cada pé me rende 23 porções. Então, eu vou colocar aqui exatamente dessa forma aqui, ó. 1/23, quer dizer o quê? Que um pé dessa minha unidade
vai me render 23 porções. Tá? Vou lá, 1/23, ok. Que ele vai transformar em algarismos, né? Aqui, unidade, vou comprar por unidade também, tá? E o meu kit de acompanhamento também é uma unidade. Fator de correção 1. Fator de correção 1. Copio aqui, unidade. Agora, quanto que custa o meu pão com gergelim? Aí que está o segredo. Eu vou pegar aqui, nesse caso aqui, eu posso pegar aqui, só deixa eu aumentar mais aqui. Quanto que lá tá? 39 centavos. Eu vou pegar esse preço aqui, eu posso até fazer uma fórmula que vai automaticamente, quando eu alterar aqui algum produto, vai alterar o preço no resultado final também, tá? Uma unidade custa 39 centavos, então eu vou colocar aqui 39 centavos. Quanto que custa um hambúrguer meu? 2,10. Então eu vou colocar lá também 2,10 a unidade. Então verifica aqui, ó. Uma unidade, custo por porção unitária, 2,10. Uma unidade, uma porção, custa 2,10. 2,10 vezes 1, obviamente, 2,10. Né? O resultado final, no custo total, 2,10. Queijo mussarela. Quanto que custa o meu queijo mussarela aqui? Vamos ver aqui. Queijo mussarela, 14,50. 14,50. O alface americano, quanto que custa o pé? R$5. E o meu kit acompanhamento, quanto que custou lá? R$1,86. 1,86. Fechou. Eu tenho lá um custo de R$4,93. Deixa eu aumentar aqui para vocês. Olha que interessante. Eu tenho meu custo de R$4,93. Com uma margem de segurança, R$5,42. Então, o meu hambúrguer custa R$5,42 para ser produzido. Aqui eu vou colocar uma porção, que é um hambúrguer, né? A porção eu vou pesar quanto que tem esse meu hambúrguer final, né? Antes de entregar, montei lá para o meu cliente, digamos que ele tem o peso de 120 gramas. Então, 120 gramas aqui. 120 vezes 1 igual a 120. Pronto, eu tenho lá. Quanto que custa? Eu quero fazer um evento de mini hambúrgueres. Quanto que vai me custar? Vai me custar R$45 o quilo, tá? Meu custo total, então, eu tenho de 5,42, ou seja, um hambúrguer para produzir dessa forma que eu produzi, com esses ingredientes, com esses preços que eu compro na minha mercadoria, custa no final 5,42. Aí eu vou trabalhar em cima do meu preço de venda, que isso é outro assunto, tá bom, pessoal?